Então, pessoal, falta agora a gente verificar as peças sujeitas à compressão, né, que é a definição que a gente tem aí sobre pilares. A pilar é uma peça que preponderantemente vai estar ali sujeita a esforço de compressão. Então, basicamente, quando a gente for dimensionar um pilar, a gente precisa que a nossa resistência à compressão seja maior do que a solicitação à compressão. Tá? Precisamos atender isso daqui e os critérios de estabilidade, porque o pilar, pela sua natureza aí, ele tende a sofrer um processo de instabilidade lateral, que a gente chama de flambagem. Tá? Aqui nós temos as orientações sobre quando as fibras são direcionadas em outro sentido, tem uma inclinação, mas não é nada que a gente vai utilizar para os nossos exercícios, tá? Só para constar aqui, ok? Então a gente precisa ir lá para o item 7.5, onde a gente tem estabilidade, tá? Então as peças que na situação de projeto são admitidas como solicitada apenas a compressão simples, né, os pilares, em princípio devem ser dimensionadas admitindo-se uma excentricidade acidental do esforço de compressão em virtude das imperfeições geométricas das peças e das excentricidades inevitáveis dos carregamentos, levando-se ainda em conta os acréscimos dessas excentricidades em decorrência dos efeitos de segunda ordem e nas peças esbeltas da fluência de madeira. Tá? Então, quando tivermos peças esbeltas, nós vamos considerar a fluência da madeira também. Então, o que a gente começa fazendo quando for verificar peças comprimidas é a verificação do seu índice de esbeltez, tá? Dado aqui pelo lambda. Tá? O lambda é igual a L0 dividido por I mínimo. Tá? O I mínimo é o raio de giração, que a gente vê aí em mecânica, em resistência dos materiais, estabilidade. Tá? E o L0 é o comprimento teórico de referência, tá? Ou seja, o vão aí do nosso pilar. Né? Considerando aqui outras considerações, né? Esse L0 aqui, ele é a distância, acho que não tem não, figura aqui, a distância entre eixos mais um pedaço da altura, não é na viga, né? Então aqui, L0 é o comprimento teórico de referência e tal. Para as peças de comprimento efetivo L, engastadas em uma extremidade livre na outra, ou seja, pilar solta aí, como se fosse um poste, por exemplo, adota-se o L0 igual a 2 vezes esse valor de L. Então esse L é o valor entre os apoios, tá? Para as peças de comprimento efetivo L, em que ambas as extremidades sejam indeslocáveis por flexão, adota-se L0 igual a L, não se considerando qualquer redução em virtude da eventual continuidade da peça. Então, excentricidade acidental devido às imperfeições geométricas das peças é adotada com pelo menos o valor da excentricidade A L0 sobre 300. Tá? Então, ó, quando nós fazemos a verificação da estabilidade, nós vamos definir se a peça é curta, se a peça é medianamente esbelta ou se a peça é esbelta. Tá? Ou seja, para as peças curtas, definidas pelo índice de esbeltez lambda menor do que 40, então essa equação aqui, se ela der menor do que 40, nós temos peças curtas. Tá? Peça curta, a gente faz somente a aplicação da expressão aqui de compressão. Ou seja, vamos pegar a força sobre a área e dividir pela resistência à compressão. Né? Comparar com a força de compressão. Então, é um processo mais simples. É semelhante ao que a gente faz com tração. Né? A gente pega o valor do esforço normal de tração, dividido pela área, e tem que ser menor do que a resistência à tração da peça. Tá? Então, se o lambda der menor do que 40,
nós temos uma peça curta e vamos verificar apenas a compressão simples. Tá? Lembrando que essas peças elas também são verificadas ao efeito do cortante, o cisalhamento. Entendeu? Tá, cisalhamento. Mas cisalhamento a gente já viu em vigas também. O processo é o mesmo, você pega o valor do cortante e verifica lá da mesma forma. Tá? Então, voltando. Então, para as peças curtas, que na situação de projetos são admitidas como solicitada flexocompressão, as condições de segurança são especificadas em 7.3.6. Então, se além do efeito de compressão, além da força normal, tivermos aí um momento aplicado a este pilar, nós vamos dimensionar como em 7.3.6, tá? Que é flexocompressão. Então, nós vamos submeter a nossa peça a essa verificação aqui. Tá? Então, nós temos aqui, além da verificação da estabilidade, que deve ser feita com 7.5, que a gente começou a ver lá, a condição de segurança relativa à resistência das seções transversais submetidas à flexocompressão é expressa pela mais rigorosa das duas expressões seguintes aplicadas ao ponto mais solicitado da bota mais comprimida, considerando-se uma função quadrática para a influência das tensões devidas à força normal de compressão. Então nós vamos ter a tensão causada pelo esforço normal dividido pela nossa resistência à compressão ao quadrado, mais a tensão causada pelo momento na direção x, momento de cálculo na direção x dividido pelo esforço pela resistência à compressão, mais um coeficiente km multiplicando a tensão causada pelo momento y dividido também pela resistência à compressão. Esse valor de km para peças retangulares, ela é igual, deixa eu ver se está por aqui, 0,5, tá? Então, o km para peças retangulares é 0,5, para outras é igual a 1. Ok? Então, ou seja, na prática a gente considera o esforço normal, simultaneamente a ele está acontecendo um momento em x e um momento em y. Então a gente vai testar o esforço normal na sua íntegra, mais o esforço do momento em x inteiro, mais a metade do momento em y. E também vai testar o esforço normal, mais a metade do momento em x, mais o momento em y. E isso precisa ser menor do que 1. Tá? Os dois casos tem que ser menor do que 1. A pior condição tem que ser menor do que 1. Tá? Ok? Então, o item 7.3.6 para flexocompressão. Tá? Se a gente tiver uma flexotração, o pilar estiver funcionando como um tirante, nós vamos ter essa expressão aqui, similar à de flexocompressão. Mas não temos o esforço ao quadrado aqui e nós vamos estar dividindo sempre pela resistência à tração. Tá? Esses efeitos de flexocompressão e flexotração acontecem inevitavelmente quando a gente tem aí por exemplo, uma treliça de madeira, uma tesoura, onde as peças estão apoiadas fora dos nós. Tá? Então você tem lá suas ripas, seus caibros, a linha chegando lá na tesoura, só que não está em cima dos nós. Então está gerando momento e esforço de compressão e de tração de acordo com as bielas. Tá? Então voltando lá, ou seja, se tiver flexocompressão, vamos atender 7.3.6. Ok? Os valores de tensão normal a gente obtém a partir do esforço normal que a gente observar, né? O momento X e momento em Y a gente tem o exemplo lá que a gente fez também com as vigas, tá? Mas é um momento que pode ser dado. Ou esses momentos podem ocorrer em virtude das excentricidades que vão aparecendo. Tá? Então, voltando para cá, então se eu tiver uma peça curta, eu vou verificar somente a compressão. Se essa peça curta também tiver um momento na sua origem, então eu vou verificar com
flexo-compressão, item 7.3.6. Quando esse valor de esbeltez der entre 40 e 80, aí nós temos uma peça medianamente esbelta. Tá? Então, em vez de eu ter que atender apenas o esforço de compressão, eu vou verificar um momento causado na seção a partir da soma das excentricidades que nós encontraremos. Tá? Então, vamos ver o que o texto diz. Tá? Para as peças medianamente esbeltas, definidas pelo índice de esbeltez entre 40 e 80, submetidas na situação de projeto a flexo-compressão com os esforços de cálculo ND e M1D, além das condições de segurança especificadas em 7.3.6, que a gente viu agora, também deve ser verificada a segurança em relação ao estado limite último de instabilidade por meio da teoria de validade comprovada experimentalmente. Então a gente vai verificar conforme 7.3.6 e vai verificar isso aqui também. Tá? Considera-se atendida a condição de segurança relativa ao estado limite último de instabilidade se no ponto mais comprimido da seção transversal for respeitada a condição. Né? A tensão normal dividido pela tensão resistente de compressão, mas a tensão causada pelo momento dividido pela tensão resistente à compressão tem que ser menor ou igual a 1. Isso tem que ser aplicado isoladamente para os planos de rigidez mínima e máxima da peça, dispensando-se essa verificação quando o correspondente índice de esbeltez for menor do que 40, porque aí cai na situação de peça curta. Tá? Nessa verificação, considera-se tensão ND é o valor de cálculo da tensão de compressão devido à força normal de compressão. Tensão MD é o valor de cálculo da tensão de compressão devida ao momento fletor MD, que é calculado pela expressão esforço normal vezes a excentricidade D. Tá? Essa excentricidade D é obtida a partir da expressão excentricidade 1, que multiplica FE dividido por FE menos ND. Esse FE é aquela carga crítica de Euler. Tá? ND a gente já tem, né? E E1 é dada pela excentricidade inicial mais a excentricidade acidental aqui, né? Mínima. Tá? E aí o EI, a excentricidade inicial, a gente obtém pegando o nosso momento de cálculo dividido pela normal de cálculo. Tá? É decorrente dos valores de cálculo M1D e ND na situação de projeto. Tá? A excentricidade inicial EI, devido à presença do momento M1D, será tomada com valor não inferior a H sobre 30. Ou seja, se eu não tiver excentricidade inicial, eu vou considerar H sobre 30. Tá? Sendo H a altura da seção transversal referente ao plano de verificação. A excentricidade acidental mínima é dada em 7.5.2 e a carga crítica FE é expressa pela expressão π ao quadrado vezes o modo de elasticidade efetivo vezes o momento de inércia dividido pelo vão ao quadrado. 7.5.2 é esse valor de EA aqui. Tá? Onde é o momento de inércia da seção transversal relativo ao plano de flexão em que se está verificando a condição de segurança. E o modo de elasticidade efetiva é dado em 6.4.9, que a gente já viu isso em vigas. Tá? Compressão de peças esbeltas, ou seja, quando o lambda é maior do que 80, vai considerar aí também a influência da fluência. Tá? Então, não se permitindo valores maiores que 140. Então, se o seu esbeltejo der mais do que 140, você precisa aumentar a seção ou providenciar os contraventamentos aí. Submetidos na situação de projeto, a flexocompressão, com os esforços de cálculo ND e M1D, a verificação pode ser feita como em 7.5.4, ou seja, como se fosse uma peça medianamente esbelta, pela expressão igual, né? Tensão ND sobre FCO, tensão ND FCOD, tensão MD FCO, tá, beleza. Só que agora o MD vai ser ND, normal de cálculo, vezes a excentricidade 1 efetiva, vezes a carga crítica de Euler, dividido pela carga crítica menos ND. Tá? Então, mudou aqui, tá? Nós tínhamos aqui ND sobre
ED, que é E1, ou seja, MD vai ser ED, ND vezes isso aqui, ND vezes isso aqui, só que o E1 efetivo agora considera esse valor de EC, tá? Onde EI é a excentricidade, aqui é I mais EA mais EC é igual a E1 efetivo. EI é a excentricidade de primeira ordem, decorrente da situação de projeto, que a gente viu aí, aqui embaixo, né? EA é a excentricidade acidental mínima, EC é uma excentricidade suplementar de primeira ordem, que representa a fluência da madeira. Essas excentricidades são determinadas pelas expressões seguintes. EI é igual a M1D sobre ND, que é igual a M1GD mais M1QD sobre ND. Tá? Onde M1GD e M1QD são os valores de cálculo na situação de projeto dos momentos devido às cargas permanentes, que é o G, e as cargas variáveis, que é o Q. EA é a excentricidade acidental mínima, 7.5.2, L0 sobre 300, não se tomando um valor menor do que H sobre 30. Então, ó, só um cuidado aqui, tá? A excentricidade EI para peças medianamente esbeltas não é inferior a H sobre 30. No caso de peças esbeltas, a excentricidade acidental mínima EA é que tem que ser pelo menos H sobre 30. Tá? Então, só cuidado com isso. A expressão que dá a parcela de excentricidade pela fluência, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Que são valores tabelados. Esses Ψ1 e Ψ2 são tabelados. O coeficiente de fluência também. Tá? NQK é o normal pela carga variável característico, não é momento, não é um valor de cálculo, tá? E o FE é a carga crítica de Euler, que a gente já viu também. Então, excentricidade já foi, tá? Ψ1 mais Ψ2 não é maior do que 1, no máximo 1. Tá? NGK e NQK são os valores característicos da força normal, devido às cargas permanentes com G e variáveis com Q. Ψ1 e Ψ2 são dados em 5.4.6. Tá? 5.4.6. 5.4.6, tabela 2. Tabela 2, então aqui ó, Ψ0, Ψ1, Ψ2, tá? Então, tranquilo também. Então, continuando. Excentricidade inicial, IG, essa aqui, é igual a M1GD sobre NGD. Então, só envolve aqui as cargas permanentes ponderadas aí. Tá? O coeficiente de fluência é dado pela tabela 15. Tabela 15, coeficiente de fluência, que vai levar em consideração a classe de umidade, que a gente já viu como é que se obtém, e a classe de carregamento. Tá? Então, basicamente, a gente tem que atender a essas situações aí. Tá? Ou seja, o roteiro seria mais ou menos identificar o índice de esbeltez. Se ela for peça curta, você só verifica a tensão, a compressão. Se for o caso de flexo-compressão, verifica também o efeito do momento dentro desses cálculos, conforme 7.3.6. Se ela for medianamente esbelta, você também pode considerar o 7.3.6, mas vai atender a essa expressão aqui, tá? Para verificação. E no caso de peças esbeltas, nós vamos atender essa mesma expressão, porém o nosso valor de MD, que vai entrar aqui para o cálculo da tensão causada pelo momento, esse valor de MD vai levar em consideração esse fator EC, que é obtido aí a partir da fluência, né, do desgaste da madeira ao longo do tempo. Representa mais ou menos isso. Tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a fazer alguns exemplos sobre pilares. Tá? E esse deve ser o último assunto da matéria, da cadeira, antes das avaliações. Tá?
Então vamos começar a fazer os nossos exercícios aí. Ok? Tchau, tchau.